Diz assim o Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe desse. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Oremos. Pai, abre a tua palavra para nós nesta manhã, abre-nos para ela também, Senhor, de modo que a tua verdade penetre, Pai, e opere com poder na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, diante de ti, faze-nos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Supremo Pastor, o Bispo das nossas almas, o único mediador, nosso amado Redentor, Jesus Cristo. Em nome dele, nós te pedimos a tua bênção sobre a tua palavra nesta manhã. Amém e amém. Jesus, meus irmãos, neste capítulo 17, nós temos o registro da oração de Jesus. Se os irmãos lerem principalmente o Evangelho de Lucas, observarão que ele importou-se em registrar para nós a intensa e fervorosa vida de oração do Senhor Jesus. E sempre eu sou obrigado a perguntar a mim mesmo e à igreja, se Jesus, o Filho de Deus, tinha uma vida de oração intensa e fervorosa, quem sou eu, quem é você, para abrir mão, para prescindir da oração? Quem somos nós? Como sobreviveremos se não orarmos? Jesus tinha uma intensa e fervorosa vida de oração. Neste texto, nós temos o registro, sabemos exatamente sobre o que o Senhor tratou com Deus. E é maravilhoso para nós que esta oração, que é considerada sumo sacerdotal, que é considerada a oração intercessória de Jesus, que o conteúdo que ele orou esteja registrado, para que nós aprendamos com ele a orar, sobre quais assuntos devemos sempre tratar com Deus. E esta oração de Jesus, ela é feita exatamente após o que ele ensinou nos capítulos 14, 15 e 16, provavelmente ainda no cenáculo, ainda dentro daquele lugar onde haviam tomado a última refeição, a ceia. Jesus está dando as últimas palavras. Esta oração de Jesus ao Pai são as suas últimas palavras, são os seus últimos ensinos, porque Judas já está chegando e ele será preso, e a partir daí ele não ministrará mais a palavra aos discípulos. Portanto, é uma oração maravilhosa. Nós deveríamos amá-la, deveríamos ler esta oração com muita atenção para saber exatamente do que o Senhor tratou. E ele acaba de dizer no mundo, e ele acabou de dizer em mim. No mundo tereis aflições, ele garante, ele nos assegura, no mundo tereis aflições, em mim tenhais paz. Portanto, no mundo ou em mim, não é possível estar em Cristo e no mundo.
não é possível estar no mundo e em Cristo. Estaremos ou em Cristo ou no mundo. No mundo, ele nos assegura, inevitavelmente, tereis aflições. Em mim tenhais paz. E diz o texto que depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos, disse o texto, ao céu. Por quê, meus irmãos? Na linguagem da teologia, existe a palavra transcendência e a palavra imanência. Essas palavras técnicas não fazem parte da Bíblia, mas a Bíblia ensina que Deus é o Altíssimo e que Ele soberanamente reina. Deus está no trono, há um trono no céu. Quando João é levado, quando Deus lhe dá a visão, quando o céu é aberto, João enxerga o trono e alguém sobre ele assentado. O trono está ocupado, o universo tem senhor, tem diretor, tem governador, o universo tem rei. O Senhor está no trono. Quando as pessoas perguntam, quando acontecem as tragédias, onde Deus está? Onde sempre esteve, no trono, soberanamente controlando cada aspecto da vida. O Senhor é o Deus Altíssimo. Ele é, na linguagem técnica, transcendente. Ele está acima e além, para dizer, o Criador não se confunde com a criação, nem com a criatura. Ele é exaltado. Ele está acima da criação e Ele governa a sua criação e a sua criatura. Por isso, Jesus levantou os olhos ao céu. Ele fez com que Nabucodonosor, o maior imperador da época, absolutamente vaidoso, e atribuindo a si mesmo as glórias da Babilônia no seu auge, Deus o fez andar de quatro e comer capim como um animal, até que ele reconhecesse que o céu reina. Existe o soberano e que ele faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode questionar seus planos e nem deter a sua mão, porque ele é soberano. Jesus reconhece, o céu reina. E nós, ao orar, pode parecer, meus irmãos, um pequeno e insignificante detalhe, mas quando você ora ao Pai, você se dá conta de que Ele reina. Levantar os olhos ao céu significa reconhecer há um trono e há aquele que sobre ele se assenta. Acima da minha vontade, Ele existe, e a vontade dEle deve predominar. Elevar os olhos ao céu significa que orar não significa querer dobrar a vontade de Deus, mas é o contrário, é para dobrar a nossa vontade à vontade dEle. Jesus se dirige àquele que reina dizendo Pai. E quando orava, e quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, ele disse, quando orardes, a primeira lição, quando orardes, dizei Pai. Lembrem-se com quem vocês estão falando. Deus é Pai, e aqui ele diz Pai. No versículo 11, ele diz Pai Santo. Um pouco mais à frente, orando, no versículo 25, ele diz Pai Justo. Ele se dirige ao Pai. Ele é santo, Ele é justo. Você precisa saber com quem você está falando. E Jesus se dirige a Deus, chamando-o de Pai. No entanto, em um certo sentido, Ele é o Pai de Jesus e Ele é o nosso Pai. Mas Ele é Pai do Senhor, no sentido absolutamente distinto de que Ele é meu Pai e de que Ele é o Pai de cada um de nós. A Bíblia diz que após a ressurreição, quando Ele se revela para Maria, Ele diz, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai,
meu Deus e vosso Deus. Ele é Pai e Deus de Jesus Cristo, num sentido absolutamente distinto, de que Ele é meu Pai e o meu Deus, Ele é o vosso Pai e o vosso Deus. Quando Jesus falava de Deus como Pai, quem o ouvia afirmava: ele blasfema, porque ele está se fazendo, querendo se passar por alguém igual a Deus, porque entendiam que se ele era filho do Pai, e se o Filho tem a mesma natureza do Pai, então ele é tão divino quanto o Pai. E quando ele falava de Deus o Pai, e dele como o Filho, as pessoas entendiam exatamente que ele estava se revelando como o Filho, como alguém tão divino quanto o Pai. Por isso, queriam sempre apedrejá-lo. Ele era Pai, Ele é o Deus e Pai de Jesus Cristo. E isso também é da máxima importância. Se nós pararmos à rua, 10 pessoas diferentes e perguntarmos se elas creem em Deus, todas dirão que sim, com raras exceções. Mas ao ouvir o que cada uma delas tem a dizer sobre quem é Deus, nós veremos que não se trata do Pai e do Deus de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, quando fala de Deus, ele fala do Deus e Pai de Jesus Cristo. É preciso delimitar. Nós, quando falarmos de Deus para as pessoas, temos que ser claro: eu estou falando daquele que é o Deus e é o Pai de Jesus Cristo. Eu não estou falando de Deus genericamente. Eu estou falando daquele que é o Deus que Jesus Cristo revelou. Ele é o Pai que Jesus Cristo revelou. Deus é Pai. Jesus a ele se dirigiu assim: Pai, Pai Santo, Pai Justo. E Jesus lhe faz agora uma declaração de discernimento do querer de Deus, quando declara: Pai, chegou a hora, o momento de morrer, o momento de ressuscitar, de ascender aos céus e ser exaltado, o momento, a hora chegou. Vamos ver, meus irmãos, como isso é importante. Jesus sabe que há um plano de Deus, e que esse plano é soberano, e que Deus tem a sua hora, o seu tempo reservado para cada um de nós. E ele admite: Pai, chegou a hora. Vamos no capítulo 2, verso 4. Nós sabemos que quando ele acaba o vinho no casamento, Maria lhe pede ajuda. Jesus a adverte carinhosamente, mas ele declara: Jesus lhe respondeu, João 2,4, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. A minha hora, o momento de agir, o momento de salvar a humanidade, a minha hora ainda não chegou. Vejam no capítulo 7, versículo de número 6. Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 7, verso 6. Então lhes disse Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O meu tempo, a minha hora ainda não chegou. Mas o vosso tempo, ou a vossa hora, está sempre presente. E no verso 8 ele diz: subi à festa, eu não subirei por enquanto, pois o meu tempo ainda não chegou. No versículo 30, o Senhor Jesus está escrito: e eles procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, pois a sua hora ainda não havia chegado. Irmãos, as autoridades poderiam ter preso Jesus a qualquer momento, força tinham, poder tinham, mas sobre eles estava Deus. E Deus controla as circunstâncias da nossa vida e da vida do Senhor. E apesar de querer prendê-lo e ter a força e o poder para tanto, eles não executaram, eles não concretizaram, porque havia algo que os impedia, sem que eles mesmos se dessem conta, porque ainda
não havia chegado a sua hora. Paulo está em Corinto. Paulo percebe que poderá ser perseguido e maltratado. Ele decide ir embora. E Deus a ele se revela dizendo: não vá, fala e não te cales. Eu tenho muito povo nesta cidade. Ninguém colocará as mãos em ti. Eu vou te proteger. Eu estarei contigo. Deus permitiu que em Filipos os homens pusessem suas mãos em Paulo. Agora ele está dizendo: não fica com medo, eu vou te proteger. Permanece na cidade. Deus, irmãos, controla as circunstâncias. E apesar de querer prender, eles eram impedidos pela mão invisível da providência divina, por isso não concretizavam o mal planejado. Assim também acontece conosco. Deus frustra o conselho dos ímpios, diz a sua palavra. Veja, no capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, verso 20. Mais uma vez está escrito: Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo, mas ninguém o prendeu. Como não? Ele estava lá dentro, porque a sua hora ainda não havia chegado. A explicação para não ter sido preso, embora eles quisessem prendê-lo, é espiritual, é teológica. Não é acidente, não foi um acidente, não foi falta de força, nem de poder e nem de vontade. A explicação é porque a sua hora ainda não havia chegado. Por isso eles não colocaram as suas mãos no Senhor. Deus o entregou, e no momento da entrega, eles puseram as mãos em Jesus. Os soldados religiosos, Judas o entregou aos soldados das autoridades religiosas, que os entregaram às autoridades, as autoridades o entregaram a Pilatos, Pilatos o entregou aos soldados romanos, e eles o crucificaram. E eles puderam entregar Jesus de mãos em mãos, porque o Pai o entregou. Deus o entregou por todos nós, diz o apóstolo Paulo, senão ninguém colocava as suas mãos nele. Veja no capítulo 12, verso de número 23. Até agora está escrito que a sua hora ainda não havia chegado. Mas agora Jesus vai entrar, ele já entrou, já ocorreu a entrada triunfal em Jerusalém. E Jesus declara, capítulo 12, verso 23, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus chama a sua crucificação de sua glorificação. Enquanto Paulo e os demais evangelistas falam da glorificação como a etapa futura, João apresenta, segundo Jesus, a cruz como sendo a primeira etapa da própria glorificação de Cristo. Enquanto que a vergonha, a dor e a humilhação e derrota do ponto de vista humano é essa a mensagem da cruz para quem contempla um homem ali agonizando, a cruz é a própria glorificação do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos observem no verso 27, agora a minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Até aqui ainda não havia chegado a sua hora, mas a sua hora chegou. E Jesus está horrorizado, angustiado. Ele já está sofrendo, porque será uma hora terrível para ele. Mas ele pergunta, o que direi? Eu vou pedir a Deus para me livrar desta hora? Se esta hora, o momento de dar a minha vida pela salvação do mundo, se esse é o propósito da minha vinda.
No versículo 31, Jesus declara: chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. Chegou a hora de Jesus ser glorificado. Chegou a hora deste mundo ser julgado. Queridos irmãos, o juízo final será um juízo baseado em obras. Seremos julgados de acordo com o que fizemos ou o que deixamos de fazer, porque na cruz o mundo foi julgado, e quem está em Cristo e morreu com Cristo e com Ele ressuscitou, pela graça por meio da fé, não é mais condenado, já passou da morte para a vida, não entra em juízo, ele é justificado. Mas aquele que não se arrepende e crê, ele já está condenado. Não partiremos daqui para saber se seremos salvos ou se seremos condenados. Já sairemos da terra com o veredito de salvação ou de condenação, todos os salvos e os ímpios. Mas o juízo final é baseado em obras. Seremos julgados pelas obras de cada um, porque haverá graus de punição no inferno e haverá graus de recompensa no céu. Jesus fala que os fariseus serão dignos de um juízo mais severo, porque eles receberam muito e ainda impediram outros de conhecer a palavra de Deus. Portanto, Jesus diz: chegou a hora, e eu não vou pedir o Pai para me livrar dessa hora, embora seja uma hora que me traga grande angústia. Veja, queridos, no capítulo 13, verso 1. 13, verso 1, Jesus diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que a sua hora de passar havia chegado. Verso de número 31 está escrito: depois que ele saiu, Jesus disse: agora. Quem saiu? Judas. Saiu com que propósito? Trair, negar, entregar, vender Jesus. E Jesus disse: agora que o traidor vai consumar a traição, o Filho do Homem é glorificado. Ele já começa a ser glorificado na traição de Judas, e Deus é glorificado nele. Então, meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 17, quando Jesus ora, ele levanta os olhos ao céu e diz: Pai, chegou a hora. Jesus tem discernimento do querer, da vontade de Deus, a hora. Jesus está em plena e perfeita comunhão, submissão total da sua vontade à vontade de Deus. E sempre que alguém se humilha, sempre que alguém se curva e verdadeiramente está disposto a querer conhecer o querer de Deus e a fazer, Deus lhe dará o discernimento da sua vontade. E agora Jesus sabe, chegou a hora, eu vim para esta hora chegou, a hora de dar a sua vida. E Jesus faz um único pedido, ele pede: glorifica teu filho. Esse é o pedido, glorifica teu filho. O que é que Jesus está pedindo quando pede: glorifica o teu filho? Jesus está pedindo: Pai, reverte o meu autoesvaziamento que foi acarretado, é uma consequência da encarnação. Ele está pedindo para o Pai reverter o que Paulo descreve para nós em Filipenses 2. Jesus, o Filho de Deus, em forma de Deus,
ou seja, em glória, em forma de Deus, embora sendo igual a Deus, ele se esvazia. Do que ele se esvazia? Da sua natureza divina? Não. Ele se esvazia da forma de Deus, glorioso, esplendoroso, glória. Ele se esvazia da forma de Deus e assume a forma de servo, a forma de homem, e é obediente até a morte e morte de cruz. Quando o eterno Filho de Deus se encarna, ele não abre mão da natureza divina, ele vai acrescentar à sua pessoa a natureza humana, ele é o Deus homem, mas a forma de Deus, ele se esvaziou. Os apóstolos Pedro, João e Tiago vislumbraram essa glória quando no Monte da Transfiguração, Jesus é metamorfoseado, ele é transfigurado, o seu rosto reluziu como a luz, as suas vestes brilharam, a sua roupa branca. E diz o texto, segundo Lucas, eles viram a sua glória, a glória de Jesus naquele momento, no qual ele foi transfigurado. E Pedro diz na sua segunda carta que eles viram a majestade do Senhor no Monte da Transfiguração. Naquele momento, é um vislumbre da glória do Senhor. E agora ele está dizendo: Pai, glorifica teu Filho, reverte o autoesvaziamento, restaura o meu resplendor. Porque no verso 5, observem, agora, pois, ele volta a pedir a mesma petição: glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus é o eterno Filho de Deus. Eu ouvi, ainda não li, mas um dos pregadores que estão na televisão prometendo milagres e com sua igreja crescendo, esse homem que está arrebanhando milhares e milhares e milhares de pessoas do Brasil inteiro, começa a dizer que Jesus foi criado por Deus. Se ele foi criado por Deus, como as testemunhas de Jeová e os hereges dizem, ele não é o Deus eterno. Ele pode ser um Deus de segunda categoria, de terceira categoria, mas ele não é divino. Eterno não é só quem não tem fim, é quem não tem começo e fim. Eterno é aquele que sempre foi, é e será, é aquele que é. Por isso ele se revela dizendo: eu sou. Qual é o teu nome? Eu sou, é o verbo ser, eu existo. Eu sou eterno, eu sou Deus, não há ninguém. Imortalidade, as pessoas dizem, o homem é imortal, o homem é mortal. Imortal é um atributo de Deus, só Deus é imortal. Deus nunca poderá deixar de existir. A morte é um juízo, é uma pena. Deus nos dá como dom a imortalidade. E segundo as Escrituras, Ele deu a toda a humanidade a imortalidade, quer no inferno, quer no céu. Mas a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus, que Ele comunicou, poderia não tê-lo feito. Os que acreditam e defendem que o inferno terá um fim, os chamados aniquilacionistas, eles creem e defendem que após no inferno, Deus destruirá o inferno e a imortalidade será dada apenas aos salvos. Essa doutrina, ela, do ponto de vista conservador, nunca foi aceita, embora alguns expoentes, como John Stott, de alguma forma defenderam o fim do inferno, do sofrimento eterno dos ímpios. A imortalidade é um dom de Deus à humanidade. Só Deus é eterno. E Jesus está dizendo: Pai, glorifica-me. Eu quero voltar àquela glória antes do mundo existir.
Irmãos, Deus nunca foi solitário. O nosso Deus é uno, o nosso Deus é triuno, o nosso Deus é tripessoal. Nunca houve solidão, porque o Pai, o Filho e o Espírito sempre se amaram e viveram em comunhão pela eternidade. Quando decidiram criar, quando Deus decidiu criar, Ele criou pelo Filho. E o Espírito pairava, é a obra da criação. Mas Jesus está dizendo: Pai, eu me encarnei, eu me tornei homem, eu me esvaziei do meu resplendor, da minha glória. Agora, Pai, glorifica teu Filho, eu quero voltar para junto de ti, e eu quero experimentar a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, antes que esse universo existisse. Jesus, o Filho de Deus, estava com Deus, era Deus, a palavra estava com Deus no princípio. A palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Jesus está dizendo: Pai, glorifica-me, eu quero voltar para a minha glória. E como o Pai operará a glorificação do Filho? Pela cruz. O meio através do qual o Senhor será glorificado será a crucificação. Irmãos, a crucificação é o centro da fé. Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo crucificado. Nada saber. Eu não vou tratar de filosofia com vocês, presunçosos coríntios. Eu não pregarei de forma eloquente, como os sofistas que faziam da arte da oratória um instrumento de manipulação. Eu não vou tratar de outro tema. O meu tema exclusivo é Jesus Cristo e este crucificado. Quando o Senhor diz: Pai, glorifica teu Filho, é porque Ele quer voltar àquela glória eterna da qual Ele se esvaziou, mas exatamente por causa da cruz, Ele será louvado pelos séculos e séculos. Capítulo 5, capítulo 4 do livro do Apocalipse, João vê um trono, João vê aquele que se assenta sobre o trono, João vê que existem 24 tronos ao redor do trono, com 24 anciãos. João vê diante do trono 4 seres viventes. Estes 4 seres e os 24 anciãos, eles se levantam, eles se curvam, e eles, dia e noite, noite e dia, eles clamam: Santo, 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 e eles exaltam o Pai por ser o Criador. E eles tiram as suas coroas, que é símbolo do poder, e colocam aos seus pés para dizer: todo o poder está submisso ao poder maior, que é o poder soberano daquele que se assenta no trono. Mas o que vemos no capítulo 5? João vê um livro, todo selado, é um livro fechado, ninguém abre. E o conteúdo dele, que é o conteúdo do livro do Apocalipse, contém o destino da história da humanidade. E quem é que vai abrir um livro que contém o destino da história humana? Nem no céu, nem na terra, nem os 4 seres viventes, ou os 24 anciãos, os querubins, os serafins, os seres mais elevados, sem pecado, foram dignos de olhar para aquele livro. E ele vê um cordeiro com a aparência de um cordeiro degolado. Ele pega o livro, e então aquela adoração, não só dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos, mas de milhares e de milhões de anjos, elas são focadas agora naquele que venceu para abrir o livro.
Jesus Cristo, e Ele é adorado, e Ele é louvado, porque Ele morreu, Ele venceu, e Ele é glorificado. E quando estivermos no céu, nós iremos glorificar Jesus por toda a eternidade, porque lembraremos, estamos aqui, porque na cruz do Calvário, Ele entregou-se por nós. Então, glorifica teu filho, faz com que o teu filho seja exaltado, louvado e bendito por todo o tempo. Mas como? Pela cruz. Irmãos, nós procuraríamos a glória de Deus em qualquer outro lugar, menos na face de um homem com uma face transfigurada, com hematomas. Os irmãos sabem que só socos no rosto, o olho fecha. Os olhos de Jesus deviam estar quase fechados de tanto soco. Um rosto cheio de sangue, de hematomas, e a Bíblia fala da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E é na cruz do Calvário, meus irmãos, pelo seu sofrimento, que Ele é glorificado. É o primeiro estágio da glória. Ele ressuscita pela glória do Pai, Ele vai subir aos céus, Ele é exaltado, Ele é entronizado à destra, à direita da majestade, nas alturas. E Ele será bendito para todo sempre por causa do seu sacrifício. É isso que Ele pede ao Pai. Pai, chegou a hora de morrer, a hora de dar a minha vida. Agora, Pai, glorifica teu Filho. Esta oração é uma oração egoísta, pensando em si. O que Ele pede? Pai, me glorifica. Como? Pela cruz. Para quê? Para que também o Filho te glorifique. Sim, para que também, o que o Senhor Jesus pede para o Pai fazer nele, só o Pai pode glorificar Jesus, ninguém mais pode. E Ele pede com um propósito, de que Ele, o Filho, glorifique o Pai. E a Bíblia diz, meus irmãos, de maneira maravilhosa, extraordinária e que comove o nosso coração, algo que eu lerei para os irmãos. Por isso Deus também o exaltou com soberania, Deus o glorificou, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está pedindo, Pai, me glorifica. E Deus o glorificou, porque Deus, irmãos, o exaltou com soberania, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, todo joelho se dobrará. Um dia, o diabo, Satanás em pessoa, com todo o inferno que o acompanhou, com todo aquele império, todos se dobrarão. Todos os budistas, hinduístas, ateus, muçulmanos, todos os que negaram, que disseram que Jesus não era, toda a humanidade, todos os anjos, todos os seres, eles se dobrarão, eles se curvarão e com suas bocas confessarão: Jesus é o Senhor, Ele é soberano, e isso será para a glória de Deus Pai. É isso o que Jesus está pedindo aqui. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. E a glória começou com o sofrimento. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que, embora não temos uma explicação para todo tipo de mal que acontece na vida das pessoas, nós sabemos que o fato de Deus sofrer, o fato de Jesus Cristo ter sofrido, e Ele é Deus, significa que Ele foi solidário conosco na nossa dor, é capaz de entendê-la. Por isso temos um sacerdote capaz, que tem a competência da compaixão,
porque pessoalmente conhece a dor. Deus não conhecia a dor. E quando Deus se torna humano, e essa humanidade de Jesus jamais deixou de ser sua. Irmãos, quando ele é exaltado, ele não deixou seu corpo para trás. O corpo de Jesus foi ressuscitado e glorificado, um corpo espiritual. A natureza humana que lhe foi acrescida na encarnação, nunca mais lhe foi removida. Ele continua no céu, o Deus homem. Irmãos, a nossa cabeça não é capaz de explicar o nosso monoteísmo, crer em um só Deus com a tripessoalidade divina, e agora saber que uma das pessoas tem uma natureza humana. E isso está muito além, muito acima da nossa capacidade de compreensão. Mas uma frase cunhada e característica de Lutero era: deixe Deus ser Deus. Ele é Deus, Ele é soberano. Não queiramos explicar. Calvino, quem lê as Institutas, a sua obra, percebe que ele chega à beira e ele para dizer: agora é adoração, porque há um mistério, ninguém explica tudo. Todas as sistemáticas, as teologias sistemáticas que querem explicar tudo, sempre acabam, de alguma forma, se desviando, porque resta mistério que nós não seremos capazes nem de entender e nem de explicar. Os grandes reformadores são exemplares para nós nesse sentido. Jesus pede: glorifica-me para que eu te glorifique. Agora, queridos irmãos, no verso 4, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra. Veja, eu te peço, Pai, me glorifica no céu. Eu quero voltar para o céu e para experimentar aquela glória que eu usufruía junto de ti, antes que o mundo existisse. Mas na terra eu te glorifiquei. E a pergunta é: como? E ele responde: completando a obra. Quem começa e não acaba, não completa, não finaliza. Jesus está tão certo de que ele obedecerá até o fim, que ele já fala da obra consumada, sem ainda ter concretizado esta consumação. Mas na cruz do Calvário, meus irmãos, está escrito neste Evangelho de João: havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. É a mesma palavra, está completo. Eu completei. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se a razão da vida é viver para a glória de Deus, se quer comais e quer bebais, façam tudo para a glória. Tem alguma coisa mais simples do que beber uma água? Tem alguma coisa mais simples, menos complexa do que comer? É o que fazemos toda hora, todo dia. E a Bíblia diz: nas coisas mais insignificantes da vida, como beber água ou comer, quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. Se o sentido da vida não é ser feliz, porque tem coisas que trazem dor. A cruz trazia dor para Jesus, e para nós, muitas vezes, obedecer à vontade traz dor. Às vezes, engolir a seco por amor a Deus traz dor. Você é insultado, você é afrontado, e por amor a Deus você muitas vezes se cala. Pedro diz: submeter-se aos senhores de escravos bons não tem louvor, mas se submeter aos maus senhores e sofrer sofrimento injusto pacientemente, isso é precioso para Deus. Muitas vezes sofremos um sofrimento injusto por amor a Deus. E eu pergunto: quem gosta de sofrer e ainda se calar? Ninguém. A vontade de Deus, a felicidade que a vontade de Deus traz, é a de ter obedecido. Mas muitas vezes o preço da obediência é dor. O sentido da vida não é ser feliz. O sentido da vida é obedecer a Deus para a glória de Deus. E às vezes o que Deus requer de nós
nos traz sofrimento. E nós não podemos pensar, se faz sofrer, não é de Deus, porque a vontade de Deus traz sofrimento. Mas Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, qual alegria? A alegria da glorificação. Ele suportou a cruz. E ele desprezou o desprezo, em troca da alegria. A alegria de ter glorificado a Deus. Como? Completando a obra da qual me encarregaste. Você chega numa obra e você pergunta, quem é o encarregado? Quem é o responsável que vai gerir os trabalhadores e os recursos para que o fim último desta obra se realize? Quem é o encarregado? Aquele que recebeu a tarefa, a missão, a responsabilidade de tocar essa obra. Quem é o encarregado? O Pai encarregou Jesus de fazer a obra da salvação na cruz. E Jesus está dizendo, na terra eu te glorifiquei, completando a obra. Mas se nós lermos em João 4,34, Jesus recebe a comida dos discípulos, dizendo, come, e ele disse, eu tenho outra comida, que me alimenta, que me mantém de pé, é fazer a vontade do Pai e completar a obra. E ele disse, eu te glorifiquei na terra, completando a obra. Eu não fiquei no meio do caminho, eu não larguei no meio do caminho. Se ele não tivesse feito tudo, ele não teria completado. Se você correr uma maratona, podem faltar 10 metros, se você não completar os 10 metros, se você cair 10 metros antes da fita de chegada, você não completou a maratona. Pode ter completado 95% dela, mas não a completou, ficou faltando. Você diz, faça isso, faça aquilo outro, e você então vai ao seu encarregado, você lhe deu 5 tarefas e ele diz, as 4 tarefas estão realizadas. Fiz. Não, você não fez. Eu dei 5 tarefas. Completar a obra é não deixar nada por fazer. E Jesus disse, eu te glorifiquei na terra. E ele está nos ensinando o seguinte, se o sentido da vida é glorificar a Deus, eu o glorifico na terra se eu completo a obra que ele me encarregou. O Pai encarregou o Filho da obra da redenção. O Pai me encarregou uma obra, você vai ser pastor. Ele me deu um encargo e eu só poderei dizer, eu te glorifiquei na terra. Eu não sei se eu vou morrer e quando eu morrer Deus me dará tempo de pelo menos pensar, mas se Ele me der tempo de pensar, eu gostaria de poder orar e dizer, Pai, eu te glorifiquei na terra. A obra, o Senhor planejou algo para mim, para eu executar. Eu executei. Então eu te glorifiquei na terra, está consumado. E entregar o Espírito a Deus. Mas se eu abandonei o ministério, eu não cumpri tudo que Deus determinou para mim, por comodismo, por apatia, por teimosia, eu não terei completado o que Deus me mandou fazer. Eu não terei glorificado a Deus na terra. Irmãos, cada um aqui tem uma missão. A obra a qual o Senhor me deu é uma, a sua é outra, cada um de nós. Se você tem sido relapso, se você tem sido indiferente ou teimoso, eu conheço alguns colegas que, chamados, nunca obedeceram, embora tenham feito curso teológico e entrado para o ministério pastoral, ou sido consagrados, mas nunca mergulharam no ministério, porque tinham medo de abrir mão dos seus empregos, porque diziam, eu não quero ficar nas mãos da igreja. Eles viam pastores passando por problemas, e eles diziam, eu não quero ficar nas mãos da igreja. Irmãos, eu não estou na mão de vocês, eu estou nas mãos de Deus.
Os irmãos só farão comigo se Deus deixar. Se Deus não quiser, ninguém toca. O pastor tem que crer que ele está nas mãos de Deus, antes de estar nas mãos da igreja. E ele tem que crer nisso de todo o coração e mergulhar nisso por meio da fé. E não querer se segurar em emprego para dizer, daqui o meu pão está garantido. Deus sempre garantirá o nosso pão. Pode ser que não venha com presunto e queijo, pode ser que seja só o pão, né? Mas ele nunca deixa faltar. Então, a igreja tem missão como igreja, e cada um de nós tem um papel a cumprir. Se você parar agora para pensar, se Deus dissesse agora para você, hoje eu vou pedir a tua alma, você diria, Pai, eu te glorifiquei na terra. Você pode dizer, Paulo está preso, 2 Timóteo, ele está há semanas de ser degolado, e ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você pode dizer isso? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Ou você diz, não, eu estou em falta com Deus. Deus me chamou para fazer isso, mas eu estou em falta. O que Ele me encarregou, eu não estou fazendo. Irmãos, falta poder? Não. Falta sabedoria? Não. Faltam recursos? Não. A única coisa que nos impede de fazer o que Deus nos encarregou é a incredulidade, é a nossa insubmissão e pecado na nossa vida. Porque quando Deus planeja, Jorge Max, você vai executar isso. E quando eu completar, meus irmãos, o que Deus me mandou fazer, é hora de partir. É hora de ir para o Pai. Nós, como cristãos, não podemos desesperar quando Deus chama alguém que nós amamos. Não podemos. Quando um pai, uma mãe, um marido, uma esposa ou um filho entra em desespero, perde a alegria da vida, não quer mais saber de Deus, da obra de Deus e de nada, porque Deus tomou o seu filho ou sua filha, seu pai, sua mãe, marido ou mulher, e está dizendo, Deus, você errou. O Senhor errou. Irmãos, eu não sei explicar absolutamente nada dos mistérios de Deus. Eu não sei porque alguém com 15 anos, para Deus, ele já completou a obra, mas Deus encarregou a cada um de nós. Do jeito que Ele vai nos chamar, eu não sei. Mas nós temos que entender que, quando a obra completa, é hora de partir. Portanto, os que Deus deixa muito tempo sobre a terra, é porque ainda não completaram a obra da qual foram encarregados. Então, pare para pensar. Vamos aprender com Jesus, eu tenho que encerrar. Primeiro, Pai. Você está falando com o Pai, Pai justo, Pai santo. Deus é Pai. Segundo, você precisa discernir, chegou a hora. Discernir o que Deus quer. Peça a Deus, mas observe que o que o Senhor Jesus pede não é para Ele, é para que também o Filho te glorifique. Ele pediu para Ele, para ser um meio dele glorificar o Pai. Então, nós não podemos pedir ao Pai o que Jesus pediu, para que Ele nos glorifique com a glória eterna, porque nós nunca tivemos essa glória. Mas tudo que eu pedir a Deus, eu devo pedir a Deus com um propósito maior, para que eu te glorifique. Jesus ensina que tudo que se pede ao Pai é para que o Pai seja glorificado com aquilo que Ele nos der, atendendo a nossa oração. O Senhor é glorificado na terra quando nós completamos a obra. Você sabe qual é a obra para a qual Deus te chamou? Se você sabe, então obedeça. Se você prefere o comodismo, viver a sua vidinha em torno do seu umbigo, girando em torno de si, você não estará glorificando a Deus na terra.
O Senhor Jesus Cristo é eterno, é pré-existente, é o Filho de Deus. Ele é o nosso amado Redentor. Por isso, nós devemos amá-lo e segui-lo como discípulos, negando a nós mesmos, tomando diariamente a cruz e renunciando, como ele assim pediu. Que Deus nos abençoe. Amém. Você pode abaixar a sua cabeça e orar. E nessa oração você diga: Deus, me mostra a obra que me encarregaste. Se Deus te encarregou de uma obra, nada pode impedi-lo. Nada. Seres humanos, situações humanas, foi uma obra que Deus te deu. Não foram os homens, não foi a igreja, foi Deus. Ele botou nas suas mãos o talento. Ele botou nas suas mãos, e é com você que ele vai tratar. Eu coloquei 1 talento, eu coloquei 5 talentos, eu coloquei 10 talentos na tua mão. Agora, o que é que você fez com o que eu te dei? Você enterrou ou você multiplicou? Quem multiplicou, ouviu servo bom e fiel. Quem não multiplicou, ouviu servo negligente. O que você quer ouvir de Deus? Que você foi uma serva, um servo negligente, ou um servo, uma serva bom e fiel? Ore ao Senhor e peça ao Senhor que a sua palavra encontre lugar no seu coração.